Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa e é com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar redação. É importante entender a dinâmica da redação. Quando a gente fala em redação para concursos, a gente tem obviamente que dar uma acalmada ali nos ânimos, porque a depender da banca, pode ser que ela coloque o termo redação no edital na parte de língua portuguesa. A banca FCC, por exemplo, faz muito isso, mas na verdade ali não está falando de produção textual nenhuma. Ali é só para julgar se a frase está correta ou incorreta. Mas se tem a produção textual, que é a chamada discursiva, aí nós vamos pensar no modo de organização textual. E quando a gente pensa em produzir um texto, é indiscutível que a gente tem que falar sobre a tipologia textual, aquela tríade narração, descrição e dissertação. E aí quando a gente pensa em narração, a gente pensa na verdade num processo de imaginação. E todo mundo é capaz de imaginar. Todo mundo. Claro que umas pessoas são mais inventivas que as outras, mas todo mundo é capaz. Quando a gente pensa em descrição, é fruto de uma observação. E todo mundo também é capaz de observar. Claro, algumas pessoas são mais detalhistas, têm mais perspicácia. Quase que não saiu o detalhista aqui, né? Agora, todo mundo é capaz. Mas e quando a gente pensa na dissertação? Ela tem base, fruto na argumentação. E nem todo mundo é capaz de argumentar. Aí você vai falar assim para mim, mas peraí, quando a gente pensa em dissertação, Sidney, tem a dissertação expositiva e tem a dissertação argumentativa. Na expositiva eu apenas exponho. Na argumentativa é que eu argumento no intuito de persuadir. Então, e aí, como é que fica? Ora, nas duas você tem que mostrar conhecimento. Na dissertação expositiva, inclusive, não tem como você inventar estratégias de escrita para ludibriar o avaliador. Ou você sabe sobre aquele assunto ou você não sabe. Por sorte, quando no concurso eles cobram a dissertação expositiva, eles trabalham assuntos que você está estudando ali. Assuntos relacionados à parte jurídica, então vai ser alguma coisa do direito constitucional, alguma coisa do direito administrativo, alguma coisa do direito penal. E se você está estudando, caramba, você pode falar sobre aquilo ali, obviamente. Agora, quando é uma dissertação argumentativa, basicamente eles cobram temas sobre a atualidade. E aí, quando o camarada cobra temas sobre a atualidade, ele só mostra que você tem que ser um cara antenado. Até porque, seja dissertação expositiva, seja dissertação argumentativa, eu só posso falar sobre aquilo que eu sei. Os linguistas chamam o conhecimento de mundo de saber elocucional. Isso significa que eu só posso falar sobre uma coisa se eu domino este tipo de conhecimento. Se eu não dominar, é impossível. Vamos pensar na seguinte situação. Eu peço a duas pessoas diferentes, completamente diferentes, para ministrarem uma palestra sobre motores. Um é um engenheiro especializado em motores e o outro é um mecânico que não fez nem a quarta série. Mas se o pedido é para falar sobre motores, os dois provavelmente serão capazes. E se bobear, a palestra do mecânico vai ser até mais interessante, pelo menos para os leigos. Mas se eu pedir para os dois falarem sobre a Revolução Industrial, com certeza um engenheiro especializado em motores vai conseguir falar. Agora, será que o mecânico vai conseguir? Não sei. Existe uma grande possibilidade de não. É claro que ele pode, né, tentar, se esforçar, mas assim de supetão, do nada eu acho bem difícil. Então eu só posso falar sobre aquilo que eu sei e é por isso que vocês têm que estar sempre antenados. Quando você faz um concurso para dissertação expositiva, na maioria das vezes você já tem lá um padrão. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso para a área de segurança pública, tem lá um padrão, sistema prisional, tudo sobre segurança pública, tem que estudar tudo isso. Agora, vai fazer uma redação geral, aí você tem que ficar esperto. Por quê? Porque nesse momento pode cair qualquer coisa, pode cair sobre política, sobre economia, sobre religião, sobre segurança pública, sobre saúde, sobre educação. Caraca, e aí? Como é que eu faço nesse momento? É bem complicado, não é? Muito, mas muito complicado. Então tem que tomar cuidado. Como é que eu vou encarar esse tipo de coisa? Então tem que tomar muito cuidado e tem que se preparar.
E aí qual é a dica que eu dou? Se você vai produzir uma dissertação, e basicamente é dissertação, a dissertação é um texto em prosa. E o que é um texto em prosa? É um texto que possui estrutura linear, início, meio e fim, que a gente chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Para escrever textos dissertativos, eu tenho que ler textos dissertativos. Eu reproduzo aquilo que eu leio. Então você tem que pegar o editorial do jornal, você tem que pegar revistas como Caros Amigos, Carta Capital, Época, Veja, aquele jornalzinho francês que tem tiragem mensal, que eu gosto muito, o Le Monde Diplomatique, é isso. Ah, Sidney, estou cansado, hoje eu não estou a fim de ler, aqui os olhos estão doendo, mas eu não quero ficar alienado. Eu quero ver alguma coisa na TV, pelo menos, para me manter inteirado. Vou ver o Jornal Nacional. O Jornal Nacional é complicado, porque ele é fragmentado. Você vai reparar que o William Bonner coloca uma notícia sobre economia e logo em seguida, sem dar tempo de maturar aquilo dali, ele fala sobre o Neymar fazendo algum gol aí, dando algum drible espetacular, alguma coisa assim do tipo. Então, como as notícias são fragmentadas, a gente não tem tempo de absorvê-las de forma coerente e sensata. Recomendação, veja o Jornal das 10 que passa na Globo News. Nesse momento você vai perceber que os assuntos tratados tem sempre quem fala a favor e quem fala contra. E aquilo dali nada mais é do que argumentos que estão sendo criados para você. Então você vai ampliando o teu conhecimento. Mas a leitura de textos dissertativos é extremamente importante. Mas não é só a leitura, é a produção. Você vai voltar agora um pouquinho na sua infância. E você vai lembrar que na época da escola, quem escrevia infinitamente melhor eram as meninas e não os meninos. Os meninos não estavam nem aí para a hora do Brasil. Queriam jogar bola, soltar pipa, esse tipo de coisa. Chegava com o pé preto a casa, suado, alguns nem banho tomavam. Secavam o suor com o ventilador e dormia sujo daquele jeito mesmo com o pé preto. As meninas, sempre mais dedicadas, sempre mais cuidadosas, obviamente iam dormir limpinhas e cheirosas e antes de dormir ainda escreviam no diário. O hábito de escrever no diário trazia uma excelência na escrita e é por isso que elas escreviam tão bem. Então é isso que você precisa. Não adianta aprender várias técnicas de produção textual se você não colocar em prática. Você tem que escrever. Você vai gerar dentro de um universo de linhas. Alguns concursos pedem para você escrever de 20 a 30 linhas. Quando o camarada faz isso, não importa que você escreva 20 ou 30. Não importa. Isso não vai entrar na contabilidade. Já outros concursos pedem para você escrever um texto de até 30 linhas. E aí o ideal é você escrever o mais próximo possível das 30 linhas, porque isso aí entra na contabilidade da correção. Então o ideal é que você faça ali 27, 28, 29, 30. Agora, pensar em fazer 20 nesse tipo de construção já é complicado. Agora, você está ali, diante da tua possibilidade, diante de 20 a 30 linhas, diante de um texto de até 30 linhas. Você já sabe o que você vai encarar, então você tem que começar a se condicionar para aquilo. Não dá simplesmente para chegar lá na hora e começar a escrever, porque você pode ter dificuldade para atingir um número mínimo ou até ter dificuldade para parar no número máximo. E você nunca vai saber se você não produzir. Eu tive uma turma presencial, e eu falo isso com tristeza, na verdade. Eram 50 alunos. Eles tinham direito a não sei quantas redações corrigidas na época. Dos 50 alunos, apenas 3 fizeram todas as redações. Os outros 47 não fizeram. Por medo, por vergonha, sei lá por quê, por preguiça, mas não faziam. E eu digo um negócio para vocês, vocês sequer precisam da correção. Você não precisa mandar para mim, você não precisa dar para um professor, pagar um pacote de correção de redações para melhorar, não. Porque no final das contas, não é nem a correção da tua redação que vai fazer você melhorar, é a prática. Pega, mostra para tua esposa, pega, mostra para o teu esposo, para o teu filho, para o teu amigo, companheiro de trabalho, seja lá para quem for, manda para o correio, joga na casa do vizinho, mas faça pelo menos uma redação por semana. E uma dica bem legal, que eu acho bem interessante é, pegou o assunto, não faz só uma redação não, faz pelo menos umas 3 redações sobre aquele assunto, pois o meu segundo texto fica melhor que o primeiro, o meu terceiro texto fica melhor que o segundo, e por aí vai, é uma prática normal. Agora, dá uma olhada aqui na nossa tela.
Aqui a gente vai falar da apresentação visual, mas antes de falar dessa apresentação visual, eu quero mostrar um negócio aqui interessante para vocês, ó. Vamos lá. Eu vou colocar aqui 3 máximas relacionadas à produção textual, tá? Ó. Entre. Vamos lá. 3 máximas de 3 grandes escritores e a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Vamos lá. Escrever bem é cortar palavras. Quem disse isso? Ninguém mais, ninguém menos que um camarada chamado Carlos Drummond de Andrade. Outra, entre 2 palavras, escolha a mais simples. Quem disse isso? Um camarada chamado Paul Valéry. Ninguém mais, ninguém menos que um grande escritor francês. E a outra? A ignorância se manifesta em palavras demasiadas. Quem disse isso? Um camarada chamado Ezra Pound, um escritor inglês. E aí se liga só, vamos bater uma a uma e entender a dinâmica. Agora a coisa vai começar para valer. Se liga só, primeira coisa que a gente vai pensar é na dinâmica da prova quando tem a redação. Quando eu chego ao momento de fazer a minha prova, estou ali, sentei na minha cadeirinha, liberaram, pode começar. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? E aí? É a redação. Ah, mas tem gente que deixa para o final. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que você comece a fazer a prova e se enrole com as questões, se enrole com o cartão resposta, fique tenso, fique nervoso, a prova veio mais difícil do que você imaginava e uma loucura. E aí sobram, sei lá, 30 minutinhos para fazer a redação. Você vai conseguir fazer o texto ali coagido? Você até pode conseguir, mas você não vai ter tempo de passar limpo, você vai ter que fazer na folha definitiva. É mentira dizer que você vai ter em 30 minutos tempo suficiente para poder fazer na folha de rascunho e depois passar limpo, tudo bonitinho. Isso é impossível. Então a melhor coisa, a mais sensata, é começar pela redação. Aí comecei com a folha de rascunho. Folha de rascunho. Terminei minha redação. Eu vou passar limpo? Na hora? Não. Eu não consegui ainda me distanciar ao ponto de enxergar os próprios erros. Não consegui. Então eu deixo ali quieto e vou para a prova. Agora ainda tem outra esperteza. Eu não vou começar pela matéria que eu mais sei. Aliás, perdão, que eu menos sei. Porque isso é um tiro no pé. Vou pegar a primeira questão, vou errar. Vou pegar a segunda questão, vou errar. Na terceira eu vou me teletransportar pensando negativamente. Ora, eu não posso fazer isso. Eu vou perder a prova. Eu tenho que começar pela matéria que eu mais sei. Aí quando eu pego a matéria que eu mais sei, a primeira questão acerta, a segunda questão acerta, na terceira eu também vou acertar, só que agora eu vou me teletransportar também, só que de forma positiva. Eu não vou mais empregar o verbo gastar, que é pejorativo nesse sentido. Eu vou empregar o verbo investir. Ó, valeu a pena ter investido tempo e dinheiro, aquilo que eu estudei de fato está caindo. E aí eu vou ganhar confiança. E ganhou confiança, você ganha a prova. Terminei a prova. Vou passar a redação a limpo agora? Agora chegou um momento muito legal. Você vai dar um rolé, você vai pedir para ir ao banheiro, para beber uma água, porque tudo dói. Você está ali há
2h30, 3 horas na mesma posição. O trapézio dói, as costas dói, a bunda dói, o braço dói, tudo dói, pô. Até tua alma tá doendo. Vai dar um rolê, pô. Rolezão. E aí quando voltar mais relaxado, você finalmente vai passar a redação a limpo. E a mesma técnica que eu uso para a interpretação é a mesma técnica que eu vou usar para a redação. Porque a redação nada mais é do que a interpretação ao contrário. Tudo que eu busco num texto para entender é o que eu coloco no meu texto para que o outro entenda. Quando a gente tem um texto narrativo, por exemplo, o que eu coloco? O que eu procuro e depois coloco? Quando, onde, como e quem. Eu tenho que saber quando aconteceu, onde aconteceu, quem participou e como foi. E num texto dissertativo, é importantíssimo que tenha o porquê e o para quê das coisas. Aí peguei ali meu texto, vou passar limpo, vou fazer uma leitura mental? Não. A leitura mental é extremamente dispersiva sempre. Ah, mas o texto é meu. Pior ainda. Porque se o texto é teu, você não vai conseguir enxergar os erros. Porque na hora que você produziu na tua cabeça apenas de forma coerente. Mas pode ser que na hora da leitura em voz alta, esse texto não esteja tão coerente. E aí quando você começa a ler, você vai perceber algo muito natural. Natural, a repetição de vários vocábulos. Na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. E eu não posso fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar os elementos coesivos. Pronomes, sinônimos, elipses. E é por isso que o Drummond dizia que escrever bem é a arte de cortar palavras. Porque o nosso texto tem que ser simples e objetivo, não pobre. Simples e objetivo. É isso que ganha o jogo. Afinal de contas, o avaliador tem que entender o meu texto. Tem que entender. Sempre.